Shalom, então, a você que nos assiste, você que tem acompanhado o canal do Ensinando de Sião. Se não for inscrito, inscreva-se ainda hoje. Temos vários vídeos que são postados todas as semanas. Bom dia, Boker Tov, a você que está aqui na Har Tzion, nessa manhã especial de Shabbat. O estudo de hoje é, com certeza, um dos meus prediletos. Dê uma olhada aqui na tela, a paraxá é Corar, diga, Corar. Corar, ou Corá, ou Coré, em algumas transliterações, e o título do estudo será Desvendando a Rebelião de Corá. Desvendando a Rebelião de Corá. Essa porção Corá corresponde a Números capítulo 16 e vai até aí o final do capítulo 18. Nessa paraxá, o renomado e próspero levita Corá questiona a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Quem era Corá? Corá era um levita, mas não era qualquer levita. A família de Corá era aquela que transportava os utensílios sagrados, transportava a Arca da Aliança, né? Eram levitas de honra. E a tradição judaica nos atesta que Corá era uma pessoa extremamente capacitada, bem dotada, uma pessoa inteligente, um homem rico, um homem próspero, muito mais capacitado aos olhos da população do que Moisés, muito mais, né? Há Midrashim na tradição judaica que diz que Corá tinha até funções importantes no Egito. Ele cuidava de parte dos tesouros de Faraó. Enfim, era um sujeito, não era um qualquer um, né? Era uma pessoa altamente qualificada e já tinha uma função muito especial no tabernáculo. E aí, pessoal, o que acontece? Esse Corá se levanta. Ele se levanta. Ele se destaca da congregação. E ele pega para unir-se a ele na sua demanda. Ele vai questionar a autoridade de Moisés. Ele vai questionar a posição de Arão como sumo sacerdote. Mas ele não vai sozinho, né? Ele pega o quê? 250 homens de renome, 250 personalidades do povo de Israel. E ele ainda pega o quê? Os principais representantes da tribo de Ruben. Quem que era Ruben? O primogênito de Jacó. Olha só. Então, quando ele vai para questionar, ele arquiteta um plano, ele se cerca de pessoas com poder de opinião, né? E que vão dar peso ao seu argumento. Eu já imagino qual seria o argumento. Por que ele se agrupa à tribo de Ruben? Por quê? Porque ele fala assim, olha, se tem alguém que deve merecer algum posto especial na liderança do povo de Israel, é a tribo de Ruben. Tá? É a tribo de Ruben. Mas eu é que sou adequado para ser o líder. Então eu, né? Ele não fala isso, mas está subentendido ali. Ele está fazendo um discurso, né, com uma agenda oculta. Por quê? Na verdade, a gente vê pelo discurso, pela resposta de Moisés, que ele é que queria a posição de Moisés e de Arão. A gente não fica claro. Tem hora que ele quer uma posição, tem hora que ele quer outra, né? Mas a gente sabe que ele queria o lugar de autoridade, ele queria poder. E ele usa um falso discurso igualitário, né? Vocês vão ver aqui agora, mas para esconder a agenda que está escondidinha lá. Ó. Eu quero o poder, eu mereço. Aqui, ó, era um sujeito altamente capacitado. E qual foi o problema? Já para anunciar aqui para você, já para adiantar. Soberba. Quem é soberbo? Quem é capacitado. Sujeito que não tem capacidade, que não se prepara, que tem baixa estima, não é soberbo, não. A soberba, geralmente, ela vem para quem é qualificado, para quem se dedica, para quem tem um certo tipo de preparo, para quem é treinado, para quem almeja e aspira a algo. Muitas vezes essa pessoa começa a desenvolver no coração que é a soberba. O que é a soberba? Uma autossuficiência. Eu mereço, eu me preparei, eu tenho tantos anos de experiência, tantos cursos, né? Já fiz isso, já fiz aquilo. Eu sei o que eu faço, e eu posso fazer melhor do que você. Olha aí, ó. Não é justo essa posição ter sido dada para você, Moisés. Eu mereceria estar aí. Eu mereceria estar no lugar de Arão. O que é isso? Inveja. O que gera a inveja? A soberba. Todo soberbo é invejoso. E todo invejoso é soberbo. Por quê? Eu é que merecia estar aí no seu lugar. Eu que merecia esse salário, não é você. Eu fiz por onde? Eu me preparei melhor.
Não é o fulano que devia estar lá, sou eu. E realmente ele era. Corá era melhor preparado do que Moisés e Arão, juntos. Quem era Moisés, meu irmão? Um fugitivo, gago, não sabia se comunicar, temeroso. Quem era Arão? Arão que chega a murmurar contra Moisés, é punido. É exortado pelo próprio Deus que fala mal de Moisés junto com Miriam. Trai o irmão, trai Moisés. E Deus escolhe Arão, a família dele, para ser o quê? Sumos sacerdotes eternamente. Deus escolhe Moisés para ser esse grande líder que conduziria o povo ao longo do deserto. Não, está errado isso aí. Deus errou. Deus errou. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu não teria escolhido esse Moisés. Eu teria me escolhido. Então era um sujeito altamente capacitado, mas foi acometido do quê? Soberba. Autossuficiência. Como eu disse aqui no início, nós devemos sim nos preparar, nós devemos sim nos qualificar, nós devemos sim investir naquilo que o Eterno nos deu como missão aqui para fazer. Mas tudo que você constrói com o seu esforço, com o seu estudo, com a sua qualificação, nada mais é do que um vaso. Quem enche o vaso é Deus. Quem enche o vaso é Deus. E Corá se esqueceu disso. E confronta Moisés, por causa da soberba. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Avirã, filhos de Eliav, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos pela própria congregação, varões de renome, e se ajuntaram todos contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Rav lachem, basta, pois toda a congregação é santa. Kulanu Kedoshim. Todos são santos, e cada um separadamente também é santo, e o Eterno está no meio de nós. Por que, pois, vocês se exaltam sobre a congregação do Eterno? Olha, pessoal, não é um argumento de uma pessoa despreparada, não. Um argumento altamente trabalhado, detalhado. E ele trabalha com um pouco de sofismático, por quê? Ele parte de princípios verdadeiros. Não foi exatamente isso que Deus falou com o povo de Israel antes de eles receberem a Torá lá no Monte Sinai? Lê o que está escrito lá em Êxodo capítulo 19. Vós me sereis o quê? Nação santa, reino de... Lê aqui, ó. Lê aqui, pessoal. Aqui, ó. Não foi exatamente isso que o Eterno afirma para o povo de Israel, logo antes da revelação do Monte Sinai? Vós me sereis nação santa, reino de sacerdotes. Então, o argumento de Corá, ele tinha uma certa razão. O Eterno está no meio de nós. Deus fala lá em Êxodo capítulo 25. Façam para mim um tabernáculo para que eu possa habitar Betoham, dentro deles, dentro do povo. Então, analisando aqui essa passagem e o argumento de Corá, os rabinos têm se debruçado sobre esse texto há milhares de anos. E os rabinos nunca pensam de forma descontextualizada. Isso que existe a chamada Midrash. O que é Midrash? Midrash é correlação. A Bíblia, você não pode pegar um versículo isolado e querer analisar um versículo isolado. Assim, diz, tal, fato. Aí você pega aquilo ali e começa a tentar desvendar, destrinchar um versículo. Isso não existe nas Escrituras. É parte de um contexto. Todo versículo faz parte de um capítulo, todo capítulo faz parte de um livro, todo livro faz parte de um conjunto de livros da Bíblia. Tudo tem que ser analisado de forma contextualizada. E os rabinos pensaram, descobriram o seguinte: olha, esse é um argumento sofisticado que Corá usa. E para você conseguir entender o que passava no coração dele, o que ele estava pensando,
os rabinos falaram, o segredo é você analisar o que é prescrito para Israel logo antes desse evento acontecer. Olha que interessante. O que é prescrito para Israel logo antes aqui do capítulo 16? Você lembra? O que é prescrito para Israel no capítulo 15? Olha aqui. O tzitzit, dê uma olhada aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. O tzitzit. Fareis nas pontas, nas pontas das vossas vestes, nas quinas das vestes. Na sua Bíblia está borlas, né? Franja. E vocês vão atar nessa franja um pitil tehelet, um cordão azul. Não sei se está dando para ver aqui, porque é bem fininho, ó. E será, pois, que quando vocês observarem esse cordão azul, em meio a outros, né, que vocês estão vendo aqui, vocês vão se lembrar de não andar após os desejos do vosso coração. Vocês vão lembrar de andar nos meus caminhos. Isso é que acontece no Números capítulo 15. E se você entende esse mandamento, se você lê a passagem aqui que eu vou ler com você, você começa a entender a raiz do argumento de Corá. Olha que interessante, ele usou o mandamento que Deus tinha acabado de usar, que dá, para poder construir o seu argumento. Olha que coisa interessante. Então está ali uma representação de um talite moderno, claro, né? Antigamente não existia esse chale de oração como nós temos, eram nas próprias vestes que os judeus atavam as franjas, tá bom? Depois, com a europeização das roupas, né? As pessoas passaram a usar calças, está vendo aqui, igual eu estou, uma calça, e a calça não tem ponta, tem? Tem quina na minha calça? Não. Então como é que eu vou atar um cordão, uma franja? Aí criamos o quê? O talit. O talit é o chale, é a peça. Tá? E essa peça é retangular ou quadrada, retangular na verdade, e nas pontas aí você vai cumprir o mandamento. Aí a pessoa, o judeu, põe a franja e o tehelet, tá? O cordãozinho azul. Vamos voltar para cá. Então está aqui a representação num talit moderno, com o tehelet, com o cordão azul. E aí os sábios de Israel sugerem que a chave para desvendar o desafio que Corá propõe e analisá-lo em comparação com o que acontece logo antes da sua rebelião. Vamos ler? Olha aqui, ó. Números 15, 37. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e as franjas em cada canto, presas por um cordão azul. E as franjas estarão ali para quê? Vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Eterno e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos, diga comigo, e santos sereis ao vosso Deus. Então, quando Corá se levanta para Moisés e Arão e diz com os 250, Kulanu Kidoshim, todos são santos, ele estava fazendo uma referência direta a quê? Ao mandamento que ocorreu logo antes. Santos sereis para o vosso Deus. Para Corá, o status de santo era inerente ao povo de Israel. Era natural, era ontológico. Vinha do próprio existir. Existo, né? Ele pensava assim, Israel existe, logo é santo, por natureza, é santo. Todos são santos. Todos ouvimos a voz de Deus lá no Monte Sinai, todos vimos o fogo, o monte fumegando, todos vimos as vozes, não é isso? Todos vimos as vozes lá de Êxodo capítulo 18. Todos ouvimos a voz do Eterno, como trovão. Todos vemos a nuvem de glória, Nana Kavod. Todos vemos a Shekhinah, a glória do Eterno, que manifestava ali na tenda da reunião, no tabernáculo.
Todos somos santos. É algo natural, imutável. Imutável. Todos são santos. Para que eu preciso de uma liderança? Para me guiar, para me ensinar? Para que eu preciso de mandamentos para me fazer santo? Nós já fomos feitos santos por Deus. Deus não falou que todos são santos? Mais ou menos, né? Não foram exatamente essas palavras de Deus. Mas a mentalidade de Corá, ele sabia disso, mas ele tentou manipular a multidão para acreditar no seu argumento, que a santidade era o quê? Intrínseca. Santidade faz parte do povo judeu, é o povo escolhido? Então é santo. Será? Olha aqui, meu argumento. Ou seja, a santidade, mesmo sendo declarada pelo Eterno, atenção, exige uma ação do homem para que possa ser mantida e... aqui está a diferença. Corá começa com um sofisma. O Senhor está no meio de nós, tá. Toda a congregação é santa. Não foi isso que Deus disse. Sempre há uma condicional. Não, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês guardarem os meus mandamentos, então vós sereis para mim nação santa, reino de sacerdotes. Se vocês olharem para o Tehelet e lembrarem de guardar os mandamentos, guardar de ficar adulterando com aquilo que os seus olhos cobiçam e o coração deseja, se vocês prestarem atenção e andarem no meu caminho, aí então vocês serão para mim o quê? Santos. Então não é como Corá atribuiu. Fomos escolhidos, fomos libertos do Egito, vimos a glória de Deus, vimos o monte fumegando, somos santos. Realmente vocês foram feitos santos. Deus santificou o povo, Deus tirou o povo do Egito para santificá-lo. Mas essa santidade exige alguma coisa da sua parte? Exige. Você é colocado no caminho da santidade, mas quem se mantém no caminho da santidade é quem? É você. Através do quê? Dos mandamentos. Os mandamentos foram criados por Deus para poder o quê? Servir de guia para o seu caminho. Você tem que entender o caminho, você tem que saber onde você não pode traspassar. Porque muita gente, muitas vezes, não é claro. Muitas vezes é natural para a gente fazer algo, mas que desagrada a Deus. Por isso que o quê? Não anda, você está andando adulterando pelos olhos, pelos desejos do coração, das emoções, da vontade. Você não é 100% bom não, meu irmão. Tem algo dentro de você que tende ao mal. Você não é mal, mas você tem algo dentro de você que tende ao mal, tende à iniquidade, chamado na tradição judaica de Yetzer, tradição judaica não, na Bíblia. Paulo chama inclinação da carne, Yetzer Hará, inclinação para a carne. Então, se você não tem parâmetros de caminhada, você não apenas não conseguirá andar no caminho de Deus, que é o caminho que define a santidade, mas você vai o quê? Deixar de ser santo. Quando Deus me revelou a sua palavra, eu tive uma experiência divina, eu tive uma transformação interna. Algo mudou dentro de mim. Quem teve isso? Quem experienciou isso? Algo mudou dentro de você. Você foi feito santo. Naquele momento ali, Deus te separa, Deus implanta dentro de você uma mudança natural e te coloca no caminho da santidade, da salvação. Olha aqui, ó. Aqui, ó. É um caminho reto. E ele te dá o quê? Mandamentos. Para que você continue, uma vez colocado lá, para que você continue o quê? Andando retamente no caminho de Deus. Para que você agora aprenda a ser justo. O que é o justo no original hebraico? Tzadik, tzedek, reto. Ou seja, você continue nesse caminho. Ele vai te abençoar? Vai. É só um desejo para guardar o mandamento que me garante ficar aqui? Não. Aí que está. Tem que vir de dentro.
tem que vir de dentro. Você pede e esses mandamentos são escritos lá dentro de você, eles vêm de dentro para fora. Aí é muito mais fácil. Porque se eles vierem apenas de fora, vai ser peso para você conseguir andar nesse caminho. Você vai ficar sempre querendo vir para cá, sempre querendo vir para lá e não vai ter força para se manter reto. Mas quando o mandamento é escrito lá dentro de você, se torna algo que mais natural, mais fácil. Não é que você não vai ter dificuldade, nem tentação, nem tribulação, nem problemas. Mas você tem o quê? O coração ali, Senhor, me ajuda a manter-me nos teus caminhos. E tem que fazer uso daquilo que Deus criou para te ajudar, né? O que ele criou? O que escreveu Davi? Lâmpada para os meus pés é a tua Torá, a tua palavra. Ó, ilumina o caminho aqui, ó. Estou andando, a Torá está iluminando. Isso aqui não convém, isso aqui não é legal, né? Atenta-te para não cometer esse tipo de falta. Porque a lei existe para quem é imperfeito. Você concorda comigo? A lei não é para quem é perfeito. Quem quer perfeito não precisa de lei, não. Então, às vezes eu vejo alguns pastores, né, falando, olha, o cristão não precisa de lei. Eu falei, gente, eu queria alcançar essa perfeição de não precisar de lei. Eu admiro essas pessoas, eu fico extremamente admirado. Eu falei, que perfeição. O sujeito não precisa de lei, ou seja, está perfeito, ele não precisa ter nada para regrá-lo. Ele é perfeito, né? Não peca, mas eu não. Eu sou pecador, eu tenho que lutar muitas vezes contra desejos que eu sei que não provém de Deus. Eu preciso da lei de Deus. E eu amo a lei de Deus. Eu amo a lei de Deus. Para mim ela é preciosa. É como ouro depurado, tá? É como mel, viu? Eu medito nela de dia e de noite. Eu tento aprender com ela e tento tê-la dentro de mim cada dia mais. Porque eu sei que é uma caminhada que vai exigir de mim o quê? Vai exigir de mim conhecer esse caminho, vai exigir de mim não traspassar esse caminho. Mas amém por aqueles que já alcançaram a perfeição, não precisam mais de lei. Bom, aí é o seguinte, pessoal, a santidade, porém, mesmo sendo declarada por Deus, ela é algo que vai exigir de nós o quê? Uma ação para ser mantida e não é só manter, né? Ei, você tem que desenvolver. Aí que está o segredo. Tem nada imutável, não. Tudo muda, meu irmão. Imutável é só a graça e a misericórdia de Deus e suas promessas. Agora você, meu filho, você tem que crescer. Você tem que desenvolver. Você tem que dar fruto. Você tem que ser mais santo amanhã do que você está sendo hoje. Você tem que ser mais salvo amanhã do que você é hoje. Não, aí como assim? Salvação é o status quo. Não é. Salvação é um processo, assim como a santidade. Ele tem início sem o seu esforço, por graça. Mas ele é mantido e continuado através da sua participação. Tem nada estático e imutável, não. Estático e imutável é só a soberania, o poder, a misericórdia e as promessas de Deus. Assim como a salvação, a santidade é dada para ser desenvolvida. Isso está explícito lá na carta aos Filipenses. Paulo diz claro, né, em relação à salvação, desenvolver a vossa salvação com temor. Temor. Irat Adonai. Rishon Chachma. O temor ao eterno é o princípio da... Como é que uma pessoa adquire temor a Deus? Temor não é medo, não. Temor é compreensão de quem é Deus e andar nos seus caminhos. Isso é temor. Então, quando o sujeito na Bíblia fala assim, eu temo a Deus. Lembra lá do... Quem é que falou isso no Êxodo? O mordomo lá de José, não foi? No Gênesis? O mordomo de José, os irmãos chegam lá desesperados. Ele falou assim, peraí, epa, eu também temo a Deus. Relaxa. O que é teme a Deus? Eu conheço a Deus. De alguma forma, aquele egípcio teve contato ali com a história dos hebreus. Vamos continuar. Se a santidade é desenvolvida, devemos ter a constante aspiração de aprimorá-la. Diga amém, meu irmão.
Santidade não é um status quo apenas, santidade é para ser desenvolvido, santidade é dinâmico. Quem aspira à santidade possui uma vida devota a Deus e à sua vontade. Esse é o santo aí, ó. Deus deixou claro que os israelitas não são inerentemente santos. Um caminho é definido diante deles. Esse caminho é delimitado pelas mitzvot. O que são mitzvot? Mandamentos e maneiras de se viver, está escrito errado ali, de se viver no mundo. Então os mitzvot são ordenados. Para quê? Para que você possa desenvolver a sua santidade. Se as pessoas escolherem seguir este caminho, então, e somente então, poderão se manter santas. Por isso que existe mandamento. Se Deus não exigisse nada de você, não teria necessidade mais de mandamentos. Se você já fosse santo imutavelmente, para sempre santo, para que você precisa de mandamento? Para te manter no caminho? Você já anda no caminho, sozinho, sem esforço, sem conhecimento. Mas não é isso o que as Escrituras nos apregou. Deus te faz santo, mas Ele exige que você se mantenha santo. Deus te salva pela graça de Yeshua, mas Ele quer que você se mantenha no caminho da salvação. Por quê? Posso perdê-la? Mas Yeshua falou que jamais abandonaria, rejeitaria aqueles quem Ele chamou. Ele não rejeita, não. Mas você pode se colocar fora do caminho de Deus. Senão não faria sentido vários ensinos de Yeshua em relação a isso. A figueira que não produz frutos é cortada se não produz frutos. Né? O apóstolo Paulo alerta para que gentios, participantes do reino, atentassem à santidade. Você lê a carta aos Coríntios, é um reviver de Levítico. Ele pega Levítico ali, o final do livro de Levítico, ele implanta todo na carta aos Coríntios. Ele vai ensinar os gentios sobre idolatria, sobre o que é prática idólatra, sobre promiscuidade. Não é natural assim, igual você está pensando, não. Ao aceitar Jesus, vai ser tudo natural. Não, meu irmão. Você tem que o quê? Renovar a sua mente. O que é renovar a mente? Como é que você renova a mente? Pela palavra. Ei. O que é renovar a mente? É raciocínio mesmo, é conhecimento. Tem que renovar aquilo que você achava que era tranquilo, aquilo que você achava que era lícito. Meu irmão, começa a estudar a palavra de Deus para descobrir quem é Deus. Aí você vai ver, você começa a renovar a sua mente. Opa, peraí, tem que mudar a forma de pensar, tem que mudar o mindset. Lembra que eu falei semana passada? Tem que mudar o mindset. A forma de pensar está errada. Servo de Deus não vive assim, não. Servo de Deus não faz isso, não. Tem que mudar a estrutura de pensamento. Como é que você muda a estrutura de pensamento? Pelo estudo da palavra. Pelo estudo dos mandamentos. Então você tem que ser um aspirante. Diga, eu sou um aspirante. Eu aspiro à santidade. Cada dia eu quero me tornar mais santo para Deus. Santidade não é você viver isolado lá no alto da montanha. Eu sou santo. Você não é santo nada. Santidade é o quê? É você ser separado para Deus, andar no caminho de Deus para abençoar as pessoas. Não é que você vai abençoar as pessoas morando num convento, morando num mosteiro. Na Bíblia nunca teve movimento monástico. Isso aí foi invenção do cristianismo. Mas os profetas, sim, eles passaram tempos em exílio se preparando para depois fazer o quê? Voltar e abençoar o povo, voltar e exortar, voltar e ensinar. Moisés fez isso, Elias fez isso, Paulo ficou 14 anos lá no Sinai, na Arábia, para depois voltar e fazer a obra. Mas tem esse negócio de viver aí, eu estou vivendo, desenvolvendo minha santidade. Sozinho? Que santidade você está desenvolvendo? Deus deixou claro que os israelitas não são inerentemente santos, tem um caminho a ser seguido, esse caminho é definido através dos mandamentos. As pessoas escolhem seguir esse caminho, aí sim elas vão poder se manter santas. Mas qual foi a grande heresia de Corá? Vamos voltar para Corá para a gente encerrar. Qual foi a grande heresia de Corá? O que ele realmente estava propondo ali?
com esse discurso dele. Todos são santos. A gente já sabe que não é bem assim. Fomos feitos santos, mas devemos nos manter santos através da obediência. Corá falou, não precisa disso. Kulanu Kidoshim. Né? Gente, esse discurso igualitário é tão atual. Porque Corá se levantou contra uma escolha, que aos olhos dele não foi uma escolha certa. Então a gente vê isso ocorrendo, é praticamente muito típico do ser humano, né? A inveja, motivado pela soberba, leva a pessoa a rejeitar as escolhas de Deus. Ué, acontece isso com Israel nos dias de hoje. Você sabia que em muitos meios ainda cristãos, a dificuldade dos cristãos de entenderem que Israel ainda é o povo escolhido? Eles não conseguem entender isso. Por que é escolhido? O que eles têm de melhor que os outros? Nada, pelo contrário. Deus fala em Deuteronômio 7 que era o menor das nações. Por isso que ele escolheu. Não era que tinha nenhum dote, nenhuma qualidade. É pelo contrário, porque não tinha qualidade. Foi escolhido para confundir os sábios. As escolhas de Deus confundem os sábios, porque Deus opera numa outra forma de agir. Ele opera no sobrenatural. Confunde todo mundo. Ele escolhe lá para liderar o que menos era qualificado. E as pessoas declaram isso. Eu não sou preparado, eu não escolhe outro. São pessoas que, apesar de, aos olhos do mundo, não estarem qualificadas para aquelas funções, e realmente não estavam, mas que possuíam uma qualidade fantástica. Qual que era? Humildade. Dependência. Quando você faz a obra de Deus e não depende de Deus para nada, sua obra não é de Deus. A obra de Deus exige que você dependa dele. Você não pode ser autossuficiente. O autossuficiente está fora do caminho da santidade. Ele não precisa de Deus. Qual foi a grande heresia de Corá? Para isso, eu vou usar um pouquinho da lei oral. Posso? Vocês deixam eu usar um pouquinho da lei oral judaica? Torá She'al-Peh. Eu geralmente não faço muito isso, porque isso traz um certo desconforto aí em muitos meios cristãos, que o Mateus agora está usando material aí que não é bíblico para poder ensinar. Mas eu creio o seguinte, a lei oral, ela foi sendo desenvolvida paralela à lei escrita. E ela meio que preenche algumas lacunas, né? Eu não considero a lei oral canônica, né? Canônico para mim é o texto escrito, correto? Amém, pessoal? Mas a lei oral me ajuda a entender algumas lacunas. E os apóstolos fazem uso da lei oral. Eu sei que eles fazem. João, no Apocalipse, faz muito uso da lei oral. Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios que havia uma pedra que seguia os israelitas, e essa pedra manava água, e essa pedra representava o Messias, de onde Paulo tirou que tinha uma pedra que seguia, rolava, e os israelitas andando, a pedra ia rolando junto? Onde tem isso na Bíblia? Não tem, é parte da lei oral. Que Satanás contendeu com o anjo pelo corpo de Moisés. Onde está isso no Êxodo? Onde está isso em Deuteronômio? Que teve briga pelo corpo de Moisés? Não tem. Isso é lei oral. Então eu sei que os apóstolos, né, quando fala lá que Yeshua desceu, né, Pedro fala que Yeshua desceu lá no Sheol e anunciou o evangelho para aquela geração que padeceu lá no dilúvio. De onde ele tirou aquilo? Onde ele aprendeu isso? Na lei oral. Que a lei oral fala que os que padeceram no dilúvio, o juízo foi muito ímpeto ali, foi muito rigoroso. Então Deus reservou para aquela geração do dilúvio uma segunda chance. Sabia disso? Você não vai ler isso em lugar nenhum, mas Pedro atesta isso. Por isso que Yeshua vai lá e anuncia o evangelho para a geração que padeceu no dilúvio. Para dar mais uma chance. Entendeu? Então, a lei oral é interessante. E eu quero fazer uso da lei oral em relação às palavras. O que Corá fez? Você acha que ele chegou lá e falou Kulanu Kidoshim e encerrou aí o argumento? Não, meu irmão. Eu tenho certeza que tem muita coisa que aconteceu aí que não foi registrado aqui. E a lei oral traz um certo esclarecimento. Eu quero contar para você aqui um pouquinho do que fez Corá. Lembra que eu falei que tem que entender o mandamento anterior?
Você tem que entender o mandamento anterior para entender o que Corá fez. Olha o que os rabinos elaboraram. Olha aí, esse é Corá. É uma representação judaica de Corá. Presta atenção no manto dele. Está vendo que é um manto? É um talite, né? Mas o talite dele é o quê? Todo? Epa! Esse é santo mesmo, né? Não é só um cordãozinho, não. Ele foi lá e pintou, é tudo de azul. O que fez Corá? Segundo os rabinos, isso aqui é da Midrash. Shmotrabá. Corá se levantou, reuniu 250 homens que estavam aptos para serem chefes do Sinédrio, né, do Sanhedrin. E ele os vestiu com talitot, feitos inteiramente de lã azul. Eles vieram, todos com seus talitot azuis, ficaram diante de Moisés e Arão e disseram, fizeram a pergunta, né? Olha aí a maldade, ó. Moisés, um talite inteiramente azul precisa ter o cordão azul? Pensa. O que ele estava querendo com essa pergunta? O que ele estava querendo expor com essa pergunta? O talite normal não era um cordão só azul que se destacava? E o contraste que tinha que acontecer, porque você tinha que ver o contraste, ver que tinha um azul e lembrar, não é ver a franja, tinha que ver o contraste, o azul que você tem que ser visto. E se for tudo azul? Ainda precisa de um cordão azul? O que vocês acham? Ou seja, se todo o povo é santo, por que você quer ser o terrelet do talite do povo de Deus? Todo o povo é santo, não precisa ter um azul, um Moisés. Todo mundo é santo. Mentira, né? Porque ele que queria estar lá, né? Ele era... Aqui, ó, Corá é o típico revolucionário do século XX e do século XVIII. É ou não é? É o mesmo espírito. Aí você vai lá analisar no final do século XVIII, a Revolução Francesa. Que lindo, né? Igualdade, fraternidade, que lindo. Vamos tirar lá, vamos degolar lá, decapitar o Luís XVI, vamos acabar com a monarquia. Ô, gente, o discurso é lindo. E o que resultou logo depois da Revolução? Você tem lá um Robespierre que matou muito mais gente que o Luís XVI. Você sobe lá um camarada que foi mais ditador, mais autoritário do que o rei. Aí você tem lá, né, a Revolução Russa. Oh, a Revolução Russa e tal. É o proletariado no poder, o operário e tal. Aí, quem que você tem aí no decorrer da história? Você tem um Lenin, olha aí. Você tem um Lenin, você tem um Stalin, e você conhece a história. O quantos morreram por discordarem desses regimes. Então não é muito assim não, viu? Eu recomendo aqui um autor, um jornalista inglês, viveu no século passado, já faleceu nos anos 50. George Orwell. Ele escreveu um clássico chamado 1984, que isso aí é leitura obrigatória para quem quer entender a política atual, mas ele escreveu um outro livro muito bom, chamado, em inglês chama Animals Farm, em português eu acho que é Revolução dos Bichos, tá? Foi um livro que eu coloquei como leitura obrigatória lá em casa. Depois você pesquisa aí. George, com G, Orwell, com O e W, A Revolução dos Bichos, tem em português. Foi escrito, lançado em 45, logo depois da Segunda Guerra. Você vai analisar direitinho lá. Né? São animais que se revoltam contra uma certa autoridade, viu? E com um ideal igualitário, acabam surgindo líderes que são mais autoritários do que os que eles queriam depor. É interessantíssimo. Depois você lê lá, a Revolução dos Bichos. Mas vamos voltar aqui. Opa, o argumento de Corá. E aí? Se o todo talite é azul, precisa do terrelet? Muitos aqui falam, não, Mateus, precisa, meu irmão, porque o que precisa é o contraste. Não pode ter tudo azul, não. É o contraste. Olha aqui, ó. Moisés disse a ele, requer sim.
E eles começaram a rir de Moisés, dizendo, é possível que um talite feito de algum outro material, um talite branco, com um cordão azul, seja kasher, e um talite que é todo azul não é kasher, não é próprio? Se as franjas de uma vestimenta branca de 4 pontas são feitas kasher ao prender um cordão azul, então um talite feito todo azul certamente pode ser isento do terrelet. Esse é o argumento de Corá. Mas Moisés fala, não. Que argumento é esse? Não existe talite azul, não. Você precisa do contraste. Tem que ter o azul. Tem que ter liderança. O povo de Deus tem que ter liderança. Não tem esse negócio de governo do povo, não. A democracia tem que ser dosada, equilibrada. Democracia aos moldes do que se prega por aí, o povo no poder é só desgraça, meu irmão. Me fala um momento na Bíblia que o povo se uniu e decidiu uma coisa certa. Um só. Eu quero um evento só. A Bíblia são o quê? 3, 4 mil anos de história. Me vê um evento só que o povo se uniu e decidiu uma coisa certa. Nenhuma. Então, calma aí. Tá? Não vou me delongar nesse assunto, porque não é o objetivo aqui, mas eu quero que você reflita. Reflita. Desculpa até abrindo esse parênteses aqui, mas eu tenho que terminar. Vamos lá. E aí está lá o Corá com esse argumento falso, né? Todo mundo é santo, o seu talite azul, olha o talite azul dele. E eu já vi até gente com talite azul. Eu falei, gente, isso é talite de Corá, rapaz, tira esse negócio aí. Outro dia apareceu um aqui com um talite todo azul. Eu falei, que é isso, rapaz, tira esse negócio aí, não existe isso não, talite azul. Tá seguindo Corá aí. Para Corá, a santidade seria uma qualidade intrínseca e imutável. A comunidade toda é santa. Olha o que ele falou. Porém, a Torá promete a santidade para os que escolhem andar nos caminhos. Agora você vai ler o texto lá de Êxodo 19 todo. Olha o que diz. Agora, pois, diga, se diligentemente. Não é empurrando com a barriga não, tá? Não é displicitamente, é o quê? Diligentemente, ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então, diga então, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes, nação santa. Tem uma condicional. A arrogância, a autossuficiência de Corá fizeram com que ele defendesse uma santidade sem necessidade de distinção ou sem mandamento e sem limite. Torá quer dizer limite. Lei quer dizer limite. O caminho de Deus para a santidade, ou seja, os mandamentos e os pilares morais da Torá, foram substituídos com o que é complacência? É a tendência de você concordar para ser agradável para o outro, para ser aceito. Para ser politicamente correto. Então você tira a importância do mandamento, você manipula o mandamento, você manipula a moral para ser o quê? Mas Deus fala que isso é pecado. Mas não é bem assim. Deus fala que essa prática é abominável. Mas não é assim. Isso aí foi num contexto muito específico. Que charopada é essa, meu irmão? Dá vontade de vomitar quando eu vejo esses pseudo-pastores querendo dar contexto original de Velho Testamento para mim. Pelo amor de Deus. Você vai me explicar agora que o contexto de Levítico não é aquele lá, não, porque não sei o quê, estava acontecendo isso na época, não era bem assim. Meu irmão. Você está sendo o quê? Você está sendo discípulo de Corá, que é o quê? Não é bem assim, não. Tem que guardar os mandamentos, tem que andar nos caminhos. Mas não é bem assim, não. Já é santo, meu Deus do céu. Já foi santo, já converteu, já aceitou Jesus, já fez a oração lá, está com o nome escrito no livro da vida. Peraí, pega leve, pastor, pega leve aí. Santidade, esforçar para ser santo, deixar de fazer coisa que os outros estão fazendo. Eu não posso fazer porque a Bíblia diz que não pode? Que isso? Eu sou santo, Deus é amor. Ei, Corá! Ei, Corá! Olha os discípulos de Corá aí, ó. Você acha que acabou? Por isso que essa história está registrada aqui. Você acha que acabou? Por que você acha que Deus deixou essa história ser registrada? Porque esse Espírito está presente até hoje.
Não é bem assim não, pá. Vamos relativizar a verdade aqui. Mas a verdade, mas não é bem assim não. O que é verdade para um, pode não ser tão verdade para o outro. Não é isso? Faz igual Pilatos. O que é a verdade? Né? Em verdade, peraí, Yeshua, o que é a verdade para você? Como assim que é a verdade para mim? Verdade é imutável, indivisível. A arrogância e a autossuficiência de Corá fizeram com que ele defendesse uma santidade sem necessidade de distinção ou escolha, sem mandamento, sem limite. Estou lendo de novo aqui para você entender. Não pode haver santidade sem lei, santidade sem escolha, santidade sem caminhar, santidade sem desenvolvimento. Não pode ser complacente. Não pode relativizar. Não pode achar que você já está lá. Ninguém alcançou a perfeição. Certo? Estamos em pleno 2023. Último Shabat de junho. Até hoje, pelo que eu saiba, ninguém alcançou a perfeição. Então precisa de mandamento. Se a santidade é um atributo ontológico, se é inerente de você, você já nasce santo, não precisa fazer nada e não pode mudar nada, que você vai continuar santinho aí da Silva. Se a santidade é ontológico e imutável, qual seria a responsabilidade nossa para com o mundo? Olha isso aí, ó. Se você acha que não há nenhuma necessidade de desenvolvimento próprio, você não vai preocupar também em desenvolver o mundo, em aprimorar o mundo e restaurar o mundo. Olha que coisa interessante. Um puxa o outro. Uma ideologia puxa a outra. Aqui, ó. Se não há santidade, se eu não preciso me esforçar para ser santo, se eu não tenho que andar nos caminhos de Deus, para que eu vou preocupar com o mundo? Ou é ou não é. Quem é, é. Quem não é, não é. Para que se esforçar? Em seu desafio à liderança de Moisés, Corá minou a responsabilidade humana para salvar o mundo. Meu irmão. O que adianta você sair pregando aí o evangelho e acreditar e orar para Jesus voltar e te arrebatar daqui, te tirar daqui logo e deixar o mundo padecer por consequência dos seus próprios pecados? Você não tem amor à criação, não? Você quer sair rápido daqui? Você quer ir embora? Como assim você quer ir embora? Meu irmão, Adão foi criado para santificar a criação. Meu irmão, o homem foi criado para emular a santidade na criação, para fazer a criação santa de novo. Você foi criado para ser restaurado e restaurar o mundo. Não é para sair daqui não, meu irmão. Todas as profecias relatam que uma terra restaurada, o ser humano santo restaurando a natureza. Até o ponto que Deus vai dar uma revolução geral, né? Novos céus e nova terra. Mas isso aí é muito depois lá você acredita no milênio? Isso é depois. Antes o quê? É o ser humano ali cheio do conhecimento de Deus, né? É onde eu vou aposentar, Fábio. Rabino, você vai aposentar? Eu não. Eu só vou aposentar quando Jeremias 31 se cumprir. E todos me conhecerão. Aí eu não vou precisar mais de trabalhar. Eu vou só aproveitar aí. Mas até lá, tem muito a que fazer ainda, porque pessoas restauradas restauram suas famílias, famílias restauradas restauram os seus lares, lares restaurados restauram uma cidade, um estado, um país. É isso que nós precisamos. O que adianta você combater o aquecimento global e não endereçar a mudança do interior do homem? Controlar a ganância, controlar, né? O que adianta? A transformação tem que partir de dentro, não de fora. Se a transformação parte de fora, ela não é legítima, ela não é verdadeira. A transformação tem que vir de dentro. Então tem que ter essa responsabilidade para com o mundo. Tem que ter essa responsabilidade para restaurar o mundo, fazer tikkun olam. Diga, tikkun olam. Isso eu admiro a criação judaica. Cria o judeu, a judia,
dessa forma, o que eu vou fazer na minha vida para poder melhorar um pouquinho o mundo quando eu for embora? Como que o mundo vai ficar um pouco melhor depois que eu for embora? O que eu posso fazer nesses 70, 80, 100 anos que eu vou viver aqui? Vou só passar por aqui? Estou aguardando ser levado para o céu, morar no céu. Que morar no céu, meu irmão? Você vai, se você for santo mesmo, você vai ressuscitar e viver, reinar aqui com o Messias. Ninguém reina no céu, não. Você reina aqui. Quem reina no céu é Deus. Você não vai reinar no céu, você vai reinar aqui com Yeshua. Tem que estudar mais a Bíblia, colocar as coisas mais dentro do contexto. Lê o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses sobre arrebatamento, não entende nada, entende tudo errado. Pelo amor de Deus. Conecta Paulo com Isaías, você vai parar de acreditar nessa bobagem? Ah, você está falando que não existe arrebatamento? Vai ter arrebatamento sim, mas é para você vir para cá. Mas que isso? Você vai encontrar com o noivo, não é isso? Como é que a noiva encontra? Como é que era o casamento judaico? A noiva não ia em direção ao noivo e ambos seguiam juntos para as bodas? Você não é a noiva? Então você tem que encontrar com Yeshua no caminho, não é quando ele chegar. E de onde ele está vindo? Hein? Do céu. Então você tem que encontrar com ele no caminho. Mas depois você fica lá no céu, dançando na nuvem? Não, meu irmão. Você volta para reinar. A bodas é aqui. É Isaías 2, as nações subindo a Jerusalém, Jerusalém como coroa de glória do nosso Deus, os reis das nações se dirigindo a Jerusalém. Uai! As nações celebrando tabernáculos, você já leu Zacarias 14? As nações subindo a Jerusalém. Quem você acha que vai subir a Jerusalém? São santos. Bom estudar a lei de Deus. Não vai ter lei, mas uma outra Torá. Torá do Mashiach. Vai ter Shabat? Vai. Isaías fala. De Shabat em Shabat, de lua nova, vai ter lua nova. Vai ter Jerusalém. Não é a nova ainda não, a nova é depois. A nova é no Olam Rabá. A Jerusalém aqui vai ser palco do reino do Messias, uai. E para a gente encerrar, peraí. O que realmente propôs Corá? Abolição de limite, olha aí, ó. Abolição de distinção de limite. Complicou agora, hein? O objetivo do mandamento do tzitzit é exatamente o contraste entre o branco e o azul. Dessa forma, quando o judeu segura o tzitzit e olha para o contraste entre o branco, ele vai se lembrar de todos os mandamentos do Senhor. As distinções e os limites caracterizam a natureza da construção da santidade no homem. Aí, ó, anote isso aí, meu irmão. A distinção e o limite é a natureza para você construir a santidade na sua vida. E quem é que dá ao homem limite? Quem é que dá ao homem limite? Sua consciência? Não, meu irmão. É a Bíblia, a lei. A lei. É a palavra. Como filhos, e Pedro escreve na sua primeira epístola, olha aí, ó, escreve para gentios, tá? A meu ver, Pedro escreveu para gentios, não para judeus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, que é uma expressão clara que Paulo e Pedro usam para gentios. Porque o judeu sempre conheceu a Deus, né? O povo judeu nunca foi, sempre conheceu a Deus, desde Abraão. Agora os gentios não, né? Antes vocês estavam sem Deus no mundo, lembra Efésios 2? Distantes da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo, alheios às promessas. Então vocês eram ignorantes. Agora, olha aí, ó, como filhos da obediência, né, foram santificados pelo sangue de Yeshua, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes, naquele tempo lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, diga, tornai-vos. Olha aí, ó. É imperativo. Tornem-se. Tornem-se. Como? Como? Tornem-se santos em todo o vosso procedimento. Como é que eu me torno santo? Adequando o meu procedimento. Está simples, não precisa ser exegeta, teólogo, para poder entender isso aqui, não. Você se faz santo, se mantém santo, o quê? Adequando o seu procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
Aí ele aí, ó. É o talite azul. Se você vê alguém com um talite todo azul, você exorta a pessoa. Meu irmão, não é um bom talite esse aí que você escolheu, não. E ali está o símbolo ali, ó. O que eu pus? Está proibido. Aqui nessa carta está proibido. Não é o talite em si, é o quê? Essa ideologia. Essa ideologia está proibida. A vida com Deus consiste em nos esforçar para criar famílias e comunidades santas. Diga amém. Nós santificamos o ambiente ao nosso redor baseado nas nossas escolhas e nas distinções estabelecidas por Deus. É no momento de fazer escolhas que a gente assume a responsabilidade pelo mundo. E é por meio da criação de limites que nós respondemos ao chamado maior do povo de Deus, que é o quê? Sereis santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E eu termino dizendo, restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.